Queridos, eu gostaria por gentileza que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 31. 1 Samuel, capítulo 31. Um capítulo bastante triste da Bíblia. É o capítulo que descreve o fim do primeiro rei de Israel, o rei Saul. Infelizmente é um fim triste. Como nós poderemos ler, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. 1 Samuel capítulo 31, versículos de 1 a 13. Eu gostaria de falar sobre da promessa à desgraça. Só que nós vamos começar pela desgraça. Depois nós voltaremos para falar da promessa. 1 Samuel capítulo 31, versículos de 1 a 13, diz assim. Eu vou seguir uma tradução, que é uma tradução, vamos dizer assim, mais moderna, mas o conteúdo é o mesmo. Enquanto isso, os filisteus atacaram Israel, e os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos, e mataram 3 deles, ou seja, 3 filhos de Saul: Jonatas, Abinadab e Malquissua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul, e os arqueiros dos filisteus o alcançaram e o feriram gravemente. Saul disse ao seu escudeiro: pegue sua espada e mate-me, antes que esses filisteus incircuncisos venham, me torturem e zombem de mim. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua própria espada e lançou-se sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre a sua espada e morreu ao lado do rei. Foi assim que Saul e seus 3 filhos, seu escudeiro e seus soldados morreram juntos naquele mesmo dia. Quando os israelitas do outro lado do vale de Jezreel e além do Jordão souberam que o exército israelita havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e ocuparam essas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e seus 3 filhos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e removeram sua armadura. Então anunciaram o ocorrido no templo de seus ídolos e ao povo de toda a terra da Filistia. Colocaram a armadura de Saul no templo de Astarote e penduraram o corpo de Saul no muro da cidade de Bet-Shean. Quando os habitantes de Jabes de Gileade souberam o que os filisteus haviam feito a Saul, todos os guerreiros mais valentes viajaram a noite toda para Bet-Shean e baixaram do muro o corpo de Saul e de seus filhos. Levaram os corpos para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram os ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Esse é um texto bastante indigesto do final do primeiro rei de Israel, do rei Saul. Agora, uma das coisas que mais impressiona é que a história de Saul começa totalmente diferente do que ela termina. Quando nós lemos um capítulo de tamanha desgraça, onde o rei Saul está morrendo junto com os seus filhos, e depois é exposto a tamanha vergonha, é exposto à humilhação, a uma exposição tão tenebrosa. E quando nós viajamos agora para Israel, passamos ao lado de Bet-Shean, onde o corpo de Saul foi exposto. Em 2014 eu estive no lugar onde o corpo de Saul foi exposto. Quando eu passei mais uma vez, dessa vez na viagem, por este lugar, eu sempre que me lembro de Saul tenho um sentimento de tristeza, porque um final
tão trágico começou tão bem, começou tão promissor, começou com tantas oportunidades, começou de uma forma que parecia que seria uma carreira tão brilhante, uma carreira tão abençoada, uma carreira tão bem-sucedida. Quando nós lemos o livro de 1 Samuel, onde nós terminamos aqui lendo o último capítulo, mas quando você começa a ler o livro de 1 Samuel e encontra o início da história de Saul, é tão estranho terminar tão mal, é tão estranho terminar com tamanha desgraça, algo que tinha tanta promessa. A história de Saul começa em 1 Samuel capítulo 8, porque você tem uma decadência do povo de Israel e das pessoas que lideravam o povo de Israel. Quem liderava na época era Samuel, mas Samuel era um juiz já envelhecido, já era um juiz sem capacidades físicas para liderar o povo. E Samuel, de forma equivocada, de forma errada, ele coloca os seus filhos como líderes da nação. Mas 1 Samuel capítulo 8 diz que os filhos de Samuel eram avarentos, eram pessoas que deixavam se levar pelo dinheiro, eram pessoas que aceitavam suborno, eram pessoas que eram compradas pela corrupção. Então Samuel não deveria ter colocado os seus filhos como cabeças da nação, mas ele o fez. E por causa disso e outras coisas, a nação não aceita a liderança dos filhos de Samuel. E por isso começam a pedir um rei. Fala: Samuel, nós queremos um rei, porque os seus filhos não são como você. E você está envelhecido, os seus filhos não são como você, então as outras nações têm rei, nós também queremos um rei. E é aí que vai começar a trajetória de Saul, em 1 Samuel capítulo 9. Porque em 1 Samuel capítulo 9, Saul aparece como a resposta para esta crise. Ele aparece como a pessoa que vai resolver esse momento tão truncado, esse momento tão difícil. E tudo indica que ele é a pessoa certa para isso. Ele era uma pessoa de uma boa família, era uma pessoa que aparece no texto trabalhadora. E o texto diz em 1 Samuel 9, que Saul era o cara mais bonito de Israel. Alto e bonito. Parecido tipo, não vou dar exemplos, né? Mas Saul, ele era um cara forte, era um cara bonito, era um cara bem educado, era um cara que trabalhava, era um cara que tinha boas condições, e ele começa a ser apontado como a pessoa que vai assumir essa posição de liderança da nação de Israel. E uma das coisas mais belas de se ver é que no primeiro momento Saul diz: não, quem que sou eu para assumir uma posição dessa? Um dos melhores sinais de uma pessoa que está preparada para aquele posto é de que ela acha que não está preparada. Porque todo mundo que acha que está preparado demais para tudo, no fim das contas não está muito preparado. Todo mundo que é abelhudo demais para, pode deixar comigo, eu faço, eu sou, tá, eu assumo tudo. Quando a pessoa tem essa postura, é mau sinal, não é um bom sinal. Mas Saul não, Saul diz: pô, que sou eu? Eu sou da tribo de Benjamim, que é uma tribo pequena. E dentro das famílias do meu clã, minha família é a menor. Provavelmente nem irmãos ele tinha. E isso era muito ruim para uma família nos tempos antigos. Por quê? Porque você não tem polícia. Quem é que te defende? A família, os filhos. Então você precisa, quanto mais filhos, melhor, para te proteger. Uma família pequena. E Saul começa muito bem falando: quem sou eu? É algo muito difícil para mim. É algo muito complicado para eu fazer. Então, ele começa humilde, ele começa assim, entendendo as suas limitações. Mas Samuel vai até ele, reconhece o seu reinado. E o texto diz que o Espírito de Deus encheu Saul. E ele até profetizou. Olha que começo promissor de alguém que vem no momento de crise, tem todas as qualidades, pelo menos aparentes, para dar certo, para as coisas funcionarem bem. É alguém humilde que percebe que o cargo é mais difícil do que ele pode atender, ou seja, ele não é autossuficiente, ele precisa de ajuda, ele precisa que outras pessoas estejam ao lado dele. O Espírito Santo vem sobre ele, e mesmo depois disso, ele ainda se esconde, fala: não, esse negócio não é para mim, eu não tenho condições disso não, se esconder no meio de umas bagagens lá, a Bíblia diz. Quando eu leio esse primeiro capítulo 9 e 10, você começa a se animar, agora vai.
esse cara vai. Esse cara tem tudo, esse cara tem boa condição física, boa condição espiritual agora, boa condição em vários elementos. Esse cara vai arrebentar. Essa pessoa tem tudo, ela é promissora. E aí quando você pega 1 Samuel capítulo 11, acontece uma história fantástica, de uma grande vitória de Saul, para aumentar essa expectativa de que esse cara vai ser demais. Tem uma guerra, e vem um cara chamado Naás contra esse povo de Jades Gileade. E esse Naás é um cara poderoso que está ganhando todo mundo. Ele chega lá, olha, eu vou matar vocês agora. Aí o pessoal de Jabes Gileade diz, não precisa matar a gente serve você. Aí esse Naás, esse cara do mal, vai dizer assim, pô, vocês vão me servir, beleza, mas eu quero vazar o olho direito de todos os homens. Por quê? Porque o olho direito é o olho da guerra. É o olho da mira, quando você vai tirar uma flecha. Quando você está se protegendo com um escudo com um lado, o olho direito é o que está descoberto. O olho esquerdo está coberto. Então é o olho da guerra. O que Naás falou? Eu vou inutilizar esse povo para a guerra. E foi grande a angústia desse povo. Puxa vida, nós temos duas opções. Morrer ou perder o nosso olho direito. Quando Saul fica sabendo disso, foi, que palhaçada é essa? Isso não vai acontecer. Saul se levanta e conquista uma grande vitória contra Naás. No capítulo 11 de 1 Samuel. Olha que início promissor. Olha que início maravilhoso. Quando você lê 1 Samuel 9, 10 e 11. Você é só sorrisos. Você está feliz, você fala, agora vai. Esse cara tem tudo, esse cara vai arrebentar, esse cara vai ser altamente promissor. Mas a pergunta é, você sai de 1 Samuel 11, onde está tudo pronto para arrebentar, mas nós lemos 1 Samuel 31, onde a história termina com a morte de Saul com seus filhos, termina com Saul tirando sua própria vida, termina com Saul pendurado numa parede, e que algumas pessoas vão tirar o corpo dele lá para ele não ficar em humilhação dia após dia. O que aconteceu do capítulo 11 de 1 Samuel, para que nós tivéssemos uma caída tão grande para chegarmos em 1 Samuel 31. São apenas 20 capítulos da Bíblia. O que aconteceu nestes 20 capítulos para que algo tão promissor tornasse uma desgraça tão grande? Se tornasse uma coisa tão tenebrosa, um capítulo que se você ler à noite você não dorme. Se até aqui tudo está tão maravilhoso. Alguns degraus Saul vai descer nestes capítulos. Eu gostaria de destacar alguns, irmãos, porque muitas vezes nós percebemos pessoas que são tão promissoras, que foram criadas por Deus com tantas capacidades em várias áreas, poderiam ser usadas por Deus, poderiam ser pessoas relevantes, pessoas abençoadoras, pessoas que tivessem um impacto positivo em suas famílias, em seus trabalhos, em seus relacionamentos, na igreja, em todos os lugares, mas por algum motivo estas promessas não acontecem, essas boas expectativas que nós poderíamos ter, acabam se tornando em desgraças, porque alguns degraus são descidos, algumas coisas acontecem que nos roubam, que nos impedem de viver aquilo que era uma promessa do que poderia ter acontecido, mas nós somos roubados na trajetória e muitas vezes acabamos tendo um final trágico, um final desgraçado, porque descemos os degraus como Saul desceu. O primeiro degrau que eu gostaria de destacar nesta manhã, que Saul vai descer, e que vai fazer com que o Saul de 1 Samuel 11, já não seja mais o Saul de 1 Samuel 31, é que Saul vai ultrapassar os seus limites de autoridade em relação a outras pessoas. Aquele Saul que dependia de outros, que reconhecia a sua limitação, e que a sua limitação não era um mal, mas era apenas uma necessidade de precisar de outras pessoas. E isso é algo muito bom, nós precisamos de outras pessoas. A vida cristã e a vida não é uma carreira solo. Ninguém vive sozinho por si mesmo e ninguém dá conta de tudo. Nós precisamos uns dos outros. E esse Saul que tinha essa cabeça mudou. E numa situação em que Samuel iria realizar algumas coisas que só Samuel poderia realizar,
Porque Samuel atrasou um pouquinho, Saul vai e faz no lugar dele. Nós não vamos entrar nos detalhes da história, você pode ler depois em 1 Samuel capítulo 13. Saul vem, ultrapassa os limites da sua autoridade, ou seja, ele tinha que esperar outra pessoa fazer aquilo, não era papel dele, não era na autoridade dele, não cabia a ele alguma coisa, ele vai e faz. Já não é mais o mesmo Saul. Já é um Saul agora autossuficiente. Já é um Saul dizendo, eu não preciso de ninguém, eu dou conta, eu faço. Ah, mas quem faz isso é Samuel. Não preciso do Samuel, do juiz Samuel, sacerdote Samuel. Eu faço isso também. Não, mas você é rei, o rei não pode fazer isso. Não, mas eu posso, eu não preciso de ninguém. Estes pensamentos de autossuficiência, estes pensamentos de que sozinho nós damos conta de tudo, têm o poder de transformar uma grande promessa numa grande desgraça. Tem um autor judeu que ele diz assim: quanto mais importante você for, tanto mais seja humilde. O que ele está dizendo é, cuidado quando você começar a despontar em alguma área da sua vida, seja na riqueza, seja no cargo, seja na posição, porque você é um fortíssimo candidato a cair no erro da autossuficiência. E isso vai ser a sua queda no final. Isso vai ser a sua desgraça no final. E o que o autor está dizendo é, você vai ter que se esforçar. Se você começar a ter uma posição mais elevada do que outras, se você começar a ter riqueza maior do que as outras, você vai ter que se esforçar muito para não cair nessa cilada. Porque se você simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva eu, você vai se tornar um autossuficiente, um arrogante, atropelando as pessoas e achando que não precisa de ninguém, quando na verdade nós não somos uma ilha, nós dependemos uns dos outros. Muito engraçado quando eu fiz a minha cirurgia, engraçado que agora passou também, né? Mas quando você volta da cirurgia, está todo zoado, meio grogue, e aí você vai para a UTI. Bom, você vai ficar uns dias na UTI, e aí a primeira coisa que eu percebi é que eu estava todo conectado, de todos os jeitos que você imaginar. Eu tinha 9 conexões, desde entradas e eletros e outras coisas literalmente. Aí na cama assim, falei, bom, agora eu vou levantar, né? Perdi o pescoço, irmão, não conseguia mexer o pescoço, tinha força para mexer o pescoço, e deitado assim, você começa a acordar, você começa a conectar, falei, puxa, mas como é que vai ser os próximos dias, né? Aí um enfermeiro veio depois, eu falei, vem cá, se eu precisar fazer número 1, eu estou com uma sonda. Mas se eu precisar fazer número 2? Ele falou, pode fazer. Eu falei, mas pode fazer como? Não, você está de fralda, pode fazer que a gente vai te dar banho. Eu falei, caramba, não vou fazer isso jamais. Nunca! Desde que minha mãe não precisou me dar banho mais, nunca tinha acontecido isso. Ou seja, eu não me lembro, né, quando eu era criança. E não, eu vou me dar banho, eu vou dar um jeito, eu vou levantar, só que não vai. Você vai ter que depender de alguém para te dar banho. Aí chegou no final do dia, vem enfermeiros e enfermeiras, te expõem totalmente na UTI, e começa a te jogar água, e te vira para cá, e você é um presunto. Você é um presunto vivo. Mas os dias que eu passei ali, foram de Deus para a minha vida. Diz assim, você está vendo como você mesmo não é nada? Primeiro que você descobre que você não é nada. Mesmo você, bonzão, fortão aí e tal, é um nada para desandar tudo. Mas eu comecei a olhar aqueles enfermeiros trabalhando, e aí virando a madrugada, e passa outro dia, vira outra madrugada. Você percebe o quanto você precisa das outras pessoas. E que às vezes Deus tem que te colocar numa situação para te salvar. Ah, mas às vezes tem que ser um tratamento de choque, às vezes tem que ser, porque a gente vai se tornando tão autossuficiente, isso vai se enraizando tanto no nosso coração, que só tem um jeito de Deus te salvar de você mesmo, que é te colocando em situações onde você depende dos outros, querendo ou não. E é ruim. Deitado, não estou aqui, eu não estou aqui. Você fica, mas aí Deus fala, não, é isso aí, a vida é assim, você precisa de outros. E quando você achar que não precisa mais, você se perdeu.
quando você achar que não precisa mais, você está perdido, está caminhando por um caminho de desgraça. Então, não sei, talvez, amado, você está aqui esta manhã pensando, caramba, minha vida era tão estabilizada, eu tinha dinheiro, e de repente eu perdi tanta coisa, e agora eu preciso que pessoas me ajudem, ou eu tenho tal situação que fez com que eu necessitasse de outras pessoas. Amado, eu não sei, não tenho todas as respostas, mas talvez uma das coisas seja, nós precisamos aprender a depender dos outros, porque se nós nos tornarmos autossuficientes, o nosso final será de desgraça, como foi o de Saul. Em segundo lugar, em 1 Samuel capítulo 15, o Saul que começou ultrapassando os seus limites em relação ao outro, e 1 Samuel capítulo 15, agora ele vai ultrapassar os limites em relação a Deus. Que Deus disse para ele, faça assim. Ele pegou e falou, não, eu acho que vou fazer de outro jeito. Um jeito melhor. Agora não só ele se acha no direito de atropelar outras pessoas, como ele se acha no direito de atropelar Deus. Ou seja, ninguém mais está acima de Saul. Ninguém, nenhuma pessoa, e nem Deus, é ele é o Senhor. Aquele rapaz que era tão humilde, que não se achava suficiente, agora se acha autossuficiente sobre outras pessoas e sobre Deus. E justifica religiosamente. Você pega o texto e ele fala, não, é que eu queria fazer algo melhor para Deus e tal, e por isso que eu não obedeci a Deus. E aí que Samuel vai dizer para ele, não, mas o obedecer é melhor que o sacrificar. Não adianta, Saul, você achar que você vai fazer melhor do que aquilo que Deus pediu que você fizesse. Pediu não, Deus não pede, Deus é Deus. Aquilo que Deus nos orienta a fazer vem com ordem, que requer obediência ou não, e a desobediência com as suas consequências, e a obediência com as suas consequências. E Saul desobedece, usa uma justificativa religiosa, e Samuel vai falar, cara, que você está achando que você pode arrumar as coisas para Deus? Se Deus disse assim, obedeça a Deus. Mas agora Saul, ele está perdido, ele está acima de Deus, ele está acima das pessoas, ele acha que ele é Deus. O terceiro degrau é que Saul vai tentar usar a pessoa que mais se importava com ele. Depois de fazer as suas bobagens, Saul diz assim para Samuel, Samuel, mas vai comigo, para que as pessoas vejam que você está comigo. Ou seja, eu fiz coisas erradas, e as pessoas vão achar que eu agora não sirvo para mais nada, mas se você for comigo, você vai me dar moral. Então as pessoas vão ter um autoconceito de mim se você estiver comigo, então vem comigo, tal. Samuel era a pessoa que mais se importava com Saul. Quando você lê o livro de 1 Samuel, é impressionante como Samuel insiste em ter dó de Saul. Insiste em querer dar mais chance para Saul. A pessoa que mais se importa com Saul, Saul está usando essa pessoa agora. E o texto vai dizer em 1 Samuel 15, versículo 35, que depois desse dia, nunca mais Samuel e Saul se encontraram. Foi a última vez que Saul se encontrou com Samuel. Nós perdemos as pessoas que nós tentamos usar. E é muito triste quando talvez seja as pessoas que mais te amam ou me amam, as pessoas que mais se importam conosco, e aí nós tomamos a liberdade de querer usar estas pessoas para benefícios próprios, com o nosso egoísmo, com a nossa preocupação com a gente, até o dia que a gente perde essa pessoa. Isso é algo que acontece. Saul, por querer usar a pessoa que mais o amava, a pessoa que mais se importava com ele, desce mais um degrau na sua vida. Porque agora ele perde uma pessoa que poderia ainda ajudá-lo em alguma coisa. Ele perde uma pessoa que poderia... Você tem uma ideia? Deus tem que chegar para Samuel e falar, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? E ele perde Samuel. Perde porque tenta usar. Perde porque tenta manipular. Perde porque pega a pessoa para os seus interesses. Perde a pessoa mais importante da vida dele, a pessoa que mais poderia ajudá-lo, a pessoa que estava lá no começo com ele, quando ele foi separado para rei, quando ele foi cheio do Espírito Santo. Ele perdeu essa pessoa porque tentou usar essa pessoa. Primeiro degrau, ele ultrapassou os limites em relação aos outros.
Segundo degrau, ele ultrapassou seus limites em relação a Deus. Terceiro degrau, ele tentou usar a pessoa que mais se importava com ele. Em quarto lugar, o quarto degrau que Saul desce, é que Saul canaliza a sua vida para a guerra errada. Saul, como rei, tinha diversos interesses, e um deles era vencer os filisteus, que era o maior inimigo de Israel na época. Ao invés de focar nesta guerra, que era perigosa, que era importante, que era desafiadora, que era muito difícil, porque os filisteus já tinham a arte do ferro, os israelitas ainda estavam na arte do bronze, ou seja, guerrear bronze contra ferro é uma inferioridade muito grande. Já era um baita desafio. O que Saul faz? Saul pega muito da sua capacidade de guerra, de foco, de planejamento, e foca em Davi. Ele passa grande parte do livro, se você pegar para ler, a maioria dos capítulos é Saul investindo seu tempo, seu exército, seu planejamento para tentar matar Davi. Os filisteus, um grande perigo ao redor, os filisteus nas fronteiras querendo entrar, e Saul enrolado tentando matar Davi. Preso a um problema do seu coração, porque esse problema começou quando Davi mata um gigante dos filisteus, o gigante Golias, e depois Davi começa a ter alguns sucessos, mas trabalhando para Saul, servindo Saul. E aí um dia algumas mulheres estão cantando, fizeram uma musiquinha. Olha a musiquinha delas. Saul derrotou seus milhares, mas Davi 10 milhares. Ou seja, Davi ganhou uma popularidade. E depois desse dia, o texto diz que Saul nunca mais olhou para Davi sem suspeita. E passou a ser um projeto dele pessoal, esse relacionamento com Davi, de tentar matar Davi, de tentar acabar com Davi. De novo, Davi era alguém que ajudava Saul, vencia filisteu para Saul, e mais, o texto diz que um espírito mau entrou no coração de Saul. E só existia uma forma desse espírito sair, quando Davi vinha e ministrava música para ele. Diz que o Espírito Santo se retirava dele. E Saul está tão maluco, está tão louco, está descendo os degraus com tanta intensidade que ele não percebe que ele está na guerra errada. Está gastando a energia dele com alguém que é bênção para ele. Está gastando a energia dele com alguém que ajuda. E o próprio Saul, ele gasta os anos da sua vida. Aí você começa a ler 1 Samuel 18, 2 tentativas de matar Davi. 1 Samuel 19, 3 tentativas de matar Davi. A vida de Saul é paralisada por uma besteira pessoal que o aprisiona, que o rouba, que o contamina, que o envenena, está levando ele para o buraco, e ele teimosamente insiste por esse caminho. E começa a fazer loucuras por causa disso. Começa a estragar tudo. O seu desejo de matar Davi estraga tudo. Ele chega a matar 85 sacerdotes que ajudaram Davi. Ah, você ajudou Davi? Foi lá e matou os caras. 1 Samuel 22. E olha que interessante, Davi se esconde. Eu sei que a história é longa, mas é importante a gente perceber tudo que tem destruído Saul, porque muitas vezes é o que nos destrói. Saul soube onde Davi estava escondido. Sabe o que Saul disse? Em 1 Samuel 23, já estamos chegando no fim da história. Deus entregou Davi nas minhas mãos agora para matá-lo. Fala até em Deus, bota até Deus no meio das besteiras que ele faz. Quantas vezes nós, amados, gastamos a nossa energia, a nossa vida em besteira, em armadilhas que nós nos enredamos, que estão acabando com os nossos relacionamentos, estão acabando com o nosso vigor, e a gente ainda usa o nome de Deus. Às vezes a gente tem um problema com alguém, e a gente não supera, fica patinando num relacionamento bobo, que quando você vai ver as bases são bobagem, a gente patina, a pessoa se dá mal, a gente é capaz de pensar, puxa, ó, tá vendo? Deus fazendo justiça. A gente vai misturando Deus nas nossas besteiras, nas nossas loucuras, nas nossas guerras erradas. Quando Paulo disse, combati o bom combate, é porque tem muito combate ruim.
E me parece que nós cristãos somos especialistas em entrar em combate ruim. Entrar em bola dividida, falando na linguagem brasileira do futebol, entrar em bola dividida de passe que não foi pra gente. Né? Quantas vezes nós somos consumidos na nossa vida, anos e anos, pela mesma situação que só está roubando, que só está judiando, que só está nos levando para o mal, e nós estamos lá. E nós estamos lá. Aí não, porque Deus está me ajudando. Deus não tem nada a ver com esses projetos malucos que a gente arruma. Com esses projetos insanos que a gente se enredou. E Deus está falando, sai dessa armadilha, eu posso abrir essa armadilha. Aí a gente até fala que quer, mas no fundo a gente não quer. A gente quer continuar tratando daquele assunto, falando daquele assunto, espalhando aquele assunto. E a gente não supera. 2 vezes Davi poupa a vida de Saul. Poderia matá-lo, não mata. E fala, Saul, eu estou do seu lado, não quero te matar. Se eu quisesse te matar, olha, eu estou aqui com a orla do seu manto. Se eu quisesse ter te matado, eu teria te matado. Quando Saul dormiu, não percebeu. 5º degrau. Quinto passo de Saul rumo à desgraça. É que ele tenta jogar pessoas contra as pessoas que ele não gostava. Eu sei que vocês estão cansados, mas isso é importante, amados. Saul tinha um filho chamado Jonatas. E Saul não quer que Jonatas goste de Davi. Porque nós, quando não gostamos de alguém, ao invés de nos calarmos e falar, preciso tratar essa questão, a gente começa a se incomodar com que pessoas que nós gostamos e temos um bom relacionamento gostem daquela pessoa. Vou dar um exemplo prático. Você fala, não entendi. Vou dar um exemplo. Vou usar o exemplo do Lucas, que todo mundo gosta dele. Então vamos dizer, eu não gosto do Lucas. Ah, cara, eu não gosto do Lucas. Tal. O que eu tenho que fazer? Tenho que fechar minha boca e tratar o meu coração nesse assunto. No máximo, conversar com uma pessoa de confiança, uma pessoa de Deus, enfim, tratar isso daí. Mas o que eu faço? Aí eu tenho outro amigo, o Álvaro. O Álvaro é meu amigo. E o Álvaro gosta do Lucas, mas eu não gosto. Eu não posso aceitar que alguém que eu goste de quem eu não gosto. Eu vou envenenar o Álvaro para não gostar do Lucas. E aí o Misa também, porque eu gosto do Misa e o Misa gosta do Lucas. Então, Misa, cuidado, o Lucas e começa a envenenar. E envenena o outro. E é isso que Saul vai fazer. Ele vê que seu filho Jonatas gosta de Davi. Mas ele não gosta, ele tem um problema, ele quer matar Davi. Mas Jonatas é amigo de Davi, respeita Davi, tem uma amizade incrível. Eles se amam assim, aquele amor fraternal de verdade. O que Saul começa a fazer? Tenta contaminar Jonatas contra Davi. Só que a única coisa que Saul consegue é contaminar Jonatas contra si mesmo. Ou seja, ele passa a ter um relacionamento ruim com o seu filho, ele estraga o seu relacionamento com o seu filho, por tentar estragar o relacionamento de Jonatas com Davi. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que eu vou dizer hoje, irmão. Essa tentativa de sabotar outros relacionamentos, porque você tem um relacionamento de uma pessoa que você não se dá bem, e você quer sabotar outras pessoas contra essa pessoa que você não se dá bem, vão ter apenas um efeito: vão sabotar o seu relacionamento com essas pessoas. Porque elas vão olhar para você e vão falar, puxa, essa pessoa faz isso com ele, vai fazer comigo também. Essa pessoa não é de confiança. E outra, essa pessoa é chata. Essa pessoa só fala desse assunto, essa pessoa está envenenada. E é muito difícil ficar perto de gente envenenada. Porque você começa a se perceber envenenando. Aí o que você faz? Você se afasta. Isso começa a acontecer com Saul. Ele começa a perder todo mundo. Ele perde Samuel, depois agora ele perde Davi, agora ele perde Jonatas. Ele perde todo mundo. Por quê? Porque ele está tentando estragar. Ele tem um relacionamento estragado, então eu vou estragar todo mundo contra aquela pessoa. E não percebe que ele está estragando só o relacionamento dele. É o que mais acontece, por exemplo, em casais divorciados, que têm filhos. A pessoa, o homem e a mulher que fica com a guarda, começa a usar os filhos como instrumento de punição do outro. Muitas vezes com razão, enfim. Mas o que acontece? Muitas vezes os filhos
se apegam mais ao outro. Por quê? Porque esse cônjuge, homem ou mulher, que ficou com a guarda, está com um projeto tão exagerado de estragar o relacionamento do outro, do pai ou da mãe com o filho, que ele começa a estragar o próprio relacionamento com os filhos. E aí começa a sofrer, porque começa a ver que os filhos gostam dele ou dela. Eu sei que está meio confuso as ideias, né? Mas isso é tão importante, amados. O que eu mais percebo são pessoas se sabotando. Isso é um auto-sabotamento de pessoas que têm problemas, às vezes, em relação a alguém e querem aumentar o time. Principalmente com as pessoas que a gente gosta, que percebe que gostam daquela pessoa. Isso pode ser na família, isso pode ser na amizade, isso pode ser na igreja, em qualquer lugar. E aí começa a agir para sabotar os relacionamentos. Consequência, o seu relacionamento será o mais sabotado com essas pessoas. Você não só vai ter problema com aquelas pessoas, mas essas outras que você gostava vão se afastar de você. E Saul não percebe, Saul começa a estragar o relacionamento com o filho, porque ele fica tentando sabotar o filho com Davi. Hebreus 12 diz assim, olha, nós que temos tantos exemplos, deixemos o pecado e tudo aquilo que nos embaraça. Tem uma versão que diz assim, tudo aquilo que nos atrapalha. Ou seja, tem coisa que te atrapalha que não é necessariamente pecado. Mas nós temos que perceber que está nos atrapalhando, que está nos roubando, que está paralisando as nossas vidas, nos afastando de pessoas, nos afastando das melhores coisas da vida. Ah, mas eu sou assim, eu vou morrer assim. Pois é, vai morrer assim. E é isso que vai acontecer com Saul. Ele morreu assim. Porque ele já não tinha mais Samuel, ele não tinha mais Davi. Agora Jonatas está no meio do buraco e ele não percebe que ele está destruindo tudo. Em sexto e último lugar, uma pessoa que já fez tudo isso, o último degrau dele vai ser em 1 Samuel 28, que para ter sucesso nas coisas, para tentar recuperar alguma coisa do que ele perdeu, ou seja, ele destruiu tudo que ele tinha de bom, e agora ele quer recuperar alguma coisa, ele vai consultar até os mortos. Ele vai procurar uma médium, uma feiticeira, para ter contato com os mortos, para ver se ainda ele consegue um relacionamento com Samuel de alguma forma, que já tinha morrido há muito tempo. Ou seja, a pessoa já faz qualquer coisa, já perdeu todos os limites, já perdeu o que ela quer, aquilo e acabou, ela vai fazer o que for, já não tem mais princípios, já não tem mais valores, já se acabou. E isso leva o capítulo 31 que nós lemos. Numa guerra, ele morrem os seus filhos, 3 filhos, Jonatas entre eles, porque não há desgraça que façamos com a nossa vida que não envolva as pessoas que estão ao nosso redor. Como eu disse já, nós não somos uma ilha. Todas as decisões destrutivas, todos os degraus que nós descemos, destrutivos da nossa vida, a gente sempre vai interferir em outras pessoas. A gente sempre vai contaminar outras pessoas. A gente sempre vai prejudicar outras pessoas. E aqui diz o texto, morreu Saul, morreram seus filhos, morreu o escudeiro, morreu o exército. Uma grande humilhação. Porque ele desceu alguns degraus tão complicados. Vai ter a sua cabeça cortada, o seu corpo pendurado, que era uma das maiores humilhações do mundo antigo, era você não ter um sepultamento devido. E olha que curioso, já estou encaminhando para o final, preste atenção agora. Você se lembra que em 1 Samuel 11, Saul se levantou para salvar os homens de Jabe e Gileade, que iam ter o olho perfurado, e que ele fez algo em benefício dos outros, pensando nos outros, vivendo como ele deveria ter vivido. O corpo dele está pendurado em Bet-Shean. A Bíblia diz que estes homens de Gileade ficaram sabendo. E levantaram os mais corajosos para dizer, vamos lá tirar o corpo de Saul de lá. E vamos honrá-lo. Porque naquela época foi ele que nos ajudou. Naquela época eu fico imaginando se Saul tivesse mantido o seu padrão. Quantas pessoas ele podia ter marcado. E aqueles homens de Gileade que tiveram o seu olho direito salvos por Saul, foram lá
arriscaram a vida à noite, tiraram o corpo dele e levaram ele embora, para ele não passar dias ali apodrecendo aos olhos dos filisteus. Olha como é, olha que marca verdadeira que Saul, 40 anos antes ele tinha feito isso. E aqueles homens ainda se lembravam, porque Saul tinha feito algo que era para ele fazer. Aquela época Saul era Saul. Aquela época Saul tinha o coração de Saul. E olha a marca poderosa, quando Saul é Saul, olha a marca poderosa que ele deixa no coração daqueles homens que 40 anos depois, quando ficam sabendo que Saul está pendurado na parede, no muro, humilhado, eles dizem, nós não podemos deixar essa situação, nós vamos tirá-lo de lá, porque ele foi bom conosco, ele foi fiel conosco. Eu fico imaginando, às vezes eu vejo pessoas que são tão incríveis, são pessoas tão capazes de tantas coisas, que quando fazem aquilo que tem que fazer, que quando agem como tem que agir, que quando vivem debaixo de um propósito de Deus, constroem coisas tão relevantes. Aí você começa a ver essas pessoas sendo roubadas, mas ao mesmo tempo você vê marcas boas daquilo que elas deixaram. E olha que interessante, quando você pega 2 Samuel, capítulo 1, Davi vai chorar a morte de Saul. O Davi que Saul queria matar. O Davi que Saul passou a vida inteira tentando acabar com ele. Fez o projeto da sua vida um projeto tão maluco. No versículo 23 vai dizer assim: Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. E no versículo 24, vós, filhas de Israel, chorai por Saul. E perceber que Saul estragou tudo com Davi, estragou tudo com Jonatas, estragou tudo com tanta gente. Aqui termina a história de Saul. Existe mais um Saul na Bíblia, que você conhece por Saulo. Saulo é o nome hebraico de Paulo. Paulo é o seu nome romano. Ele não mudou de nome, gente. Para Saulo, ele mudou Saulo, virou Paulo. Não. É que um cidadão romano tinha 3 nomes. Nós sabemos 2. Ele chamava Paulo, chamava Saulo e tem um outro nome que nós não sabemos. Mas o seu nome hebraico é Saul. E o mais interessante é que esse outro Saul da Bíblia, que nós conhecemos muito como apóstolo Paulo, começou com tudo errado. Ele vai dizer em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, eu perseguia pessoas, injuriava pessoas, aprisionava até mulheres e homens. Mas a misericórdia de Deus se estendeu sobre mim. A graça de Deus veio sobre mim. E aí ele vai dizer o versículo 15, um dos textos mais bonitos da Bíblia. Ele vai dizer para Timóteo, Timóteo, eu vou te falar algo, uma palavra que é digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, ou dos quais eu sou o pior. E Paulo vai deixar uma marca, esse outro Saul da Bíblia, Saulo, vai deixar marcas tão grandes na humanidade, que até hoje nós somos influenciados pela vida de Saulo. Você pode nem saber, mas muitas coisas estão fundamentadas até no direito em cima de coisas que Paulo falou, que Saulo falou. Por quê? Porque começou tudo bem, porque começou tudo promissor. Do ponto de vista físico, a primeira descrição de Paulo é que ele era baixinho, careca, sobrancelhas grossas, mancava de uma perna e tinha problemas de vista. Ou seja, quando você pega o Saul do Antigo Testamento e o Saul do Novo Testamento, os dois partem, Saul cheio de promessas e acaba tão mal. E o Saulo, tão mal no começo, ele se torna quem ele se tornou. Sabe por quê, irmãos? Existe a graça de Deus para transformar o que quer que você seja em algo novo. E eu quero declarar esta manhã que você não precisa terminar como Saul do Antigo Testamento. Talvez você tenha começado bem, você tinha muitas coisas promissoras na sua vida, e isso vem se perdendo. Quero que você receba como voz de Deus para você, de que este caminho, esses degraus que eu e você temos descido, nós precisamos parar e voltar.
abandonar estes caminhos, abandonar estes passos. Mas talvez você diga assim: Samuel, eu comecei sem nada promissor, minha família não é promissora, eu não sou promissor, eu tenho uma história tenebrosa. Pois bem, o Saul do Novo Testamento também, e olha quem ele se tornou. A diferença disso, a graça de Deus. A graça de Deus que opera, escreve novas histórias, dá novas oportunidades para que nós não acabemos como um Saul, que podia ser tanta coisa em Deus, podia ser tanta coisa na sua família, podia ser tanta coisa, mas por causa de alguns degraus, por causa de alguns caminhos, nós temos que acabar o livro de 1 Samuel, quase que com lágrimas nos olhos, chorando a morte do primeiro rei de Israel, de forma tão tenebrosa, de forma tão triste. Mas podemos ler um outro Saul, que terminou dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, pela graça de Deus sou o que sou, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo me encontrou, Cristo me mudou, eu tive uma nova vida, uma nova possibilidade, um novo rumo, um novo caminho. E a nossa oração como igreja de Jesus, que seja esse o nosso caminho, que seja esse o nosso destino, que seja esse o nosso futuro, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé? Eu não sei se alguns desses degraus tenha falado diretamente ao teu coração. Seja um caminho de autossuficiência, seja um caminho de indiferença em relação a Deus, seja um caminho de usar pessoas que te amam para os seus interesses, seja o caminho de entrar nas brigas e nas guerras erradas, e você se vê hoje atolado em disputas e em crises que já deveriam ter sido deixadas para trás. Se você tem tentado entrar num jogo de sabotar outros relacionamentos, está percebendo que no fundo é só você que está perdendo, é só você que está se sabotando, é só de você que as pessoas estão tendo dificuldade de se relacionar. Ou se você está fazendo qualquer coisa para ter sucesso, depois que tudo deu errado, agora qualquer coisa que aparecer eu vou tentar, independente dos limites, dos meus valores, dos meus princípios, daquilo que eu sei. Ou talvez outros degraus que não sejam esses. Mas de alguma forma você se sente indo por um caminho que está acabando com você. Um caminho que está roubando de você. Um caminho que está te subhumanizando. Fazendo de você um ser humano pior, fazendo do seu coração um coração mais pesado, fazendo do seu coração um coração mais sobrecarregado, um coração mais envenenado, um coração mais doente. E a minha oração é que o Espírito Santo possa trabalhar em nós nessa manhã, possa mudar os rumos da nossa vida. Eu creio muito na palavra de Deus. Eu creio muito que a palavra de Deus é viva e eficaz. E toda vez que eu vou pregar, eu creio que uma palavra pode mudar o curso de uma pessoa. Porque não é a minha palavra. Eu não falei nada. Nós lemos um livro da Bíblia juntos hoje, que foi 1 Samuel 31. 1 Samuel inteiro, né? Terminando no capítulo 31. E talvez esta palavra esteja te encontrando nessa manhã. Esse livro que talvez você nunca tenha lido, essa história de Saul que talvez você não conhecia. E de repente você se olha e fala: puxa, eu não sou igual a Saul, mas eu sou parecido com ele. Eu estou num caminho parecido com um de Saul. Eu queria convidar você a fechar seus olhos agora e colocar o seu coração diante de Deus e ser sincero com Deus agora. Ah, Samuel, eu nem sei esse negócio de falar com Deus. Tenta. Se você percebe que tudo isso tem a ver com a sua vida, tenta falar com Deus da sua forma e falar: Deus, a minha vida está descendo uma ladeira que eu não quero para mim. Deus, eu não sou mais quem eu era. Assim como Saul, que era aquele homem cheio do Espírito Santo, cheio de humildade, cheio de coração para salvar pessoas em situação de necessidade.
Senhor, talvez muitos de nós estamos nos vendo na transformação de Saul, naquele homem cheio do Espírito Santo, naquele homem capaz, naquele homem tão promissor. Estamos nos vendo, Senhor, estamos nos transformando no Saul, atormentado por demônios, atormentado por inveja, atormentado por frustração, afastando as pessoas que mais se importam conosco, machucando e ferindo relacionamentos e pessoas que são tão importantes para nós. E nós não queremos mais isso pelo nosso coração, Senhor, porque há um outro Saul na Bíblia, ó Deus, que tinha tudo para dar errado. Um Saulo de Tarsis, que estava num caminho tão destrutivo, mas a tua graça, o teu poder, o teu amor, como este mesmo Saulo disse, que Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter entregado a sua vida por nós, quando éramos ainda pecadores. Este Saulo que se apropriou do amor de Deus, este Saulo que se apropriou da graça de Deus, este Saulo que se apropriou do poder de Deus, que escreve novas histórias. Senhor, é isso que nós queremos para cada vida aqui nesta manhã, começando em mim, Senhor, e cada pessoa aqui nesta manhã abrir o coração para dizer: Deus, o meu coração está apodrecendo, o meu coração está sendo sobrecarregado, e eu estou me transformando num cristão pior, estou me transformando num ser humano pior, estou me transformando numa pessoa em guerras erradas, estou me transformando numa pessoa destrutiva. Senhor, que cada coração que orar assim nesta manhã receba o teu toque, o toque do teu Espírito Santo, um toque curador, um toque de vida, um toque para uma nova história, um toque para um novo rumo. E se você quer isso, peça isso ao Senhor. Deus, eu estou aqui, eu quero essa nova história para mim. Eu quero, Senhor, este novo rumo. Eu quero esta nova realidade. É isso que nós pedimos a Ti, Senhor. Escreve uma nova história para nós.